Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Eu peço desculpas pelo atraso, mas havia tantas e tantas audiências que a audiência se diz que dura meia hora, mas depois são 40 minutos, até mais. A conta vocês estão pagando. Outra coisa, Sua Excelência falou de duas razões, dois motivos para pedir esta audiência. É verdade. Mas tem uma terceira que ele não disse. Eu acho que é uma coisa particular, que vocês são um pouco invejosos, porque eu recebi o coral e não recebi vocês. É um pouco de ciúmes tem aí, não? Duas boas-vindas e agradeço a sua recepção calorosa. Agradeço ao presidente da Fundação Comunicação e Cultura e do diretor que me convidou, e também saúdo o Lúcio, que está no hospital. Vocês trabalham para a televisão da Igreja Italiana. E próprio por isso vocês são chamados a viver com uma maior responsabilidade para o seu serviço. A esse respeito, gostaria de dividir com vocês 3 pensamentos que são particularmente perto do coração e em torno do papel do comunicador. Primeiro, os meios de comunicação católicos têm uma missão muito desafiadora em relação à comunicação social. Procurar preservá-la de tudo aquilo que distorce e desvia dos seus fins. Por isso, muitas vezes a comunicação foi submetida à propaganda, às ideologias, aos fins políticos ou de controle da economia e da tecnologia. Aquilo que faz bem à comunicação é, em primeiro lugar, a parresia, ou seja, a coragem de falar de frente, de falar com franqueza e liberdade. Se estamos realmente convencidos daquilo que temos que dizer, as palavras vêm. Se em vez estamos preocupados com os aspectos táticos ou as táticas, nossa conversa será artificial, pouco comunicativa, sem gosto. Um falar de laboratório, isso não comunica nada. A liberdade é também aquela que diz respeito aos lugares, aos modos comuns e às fórmulas prontas, e que eventualmente anulam a capacidade de se comunicar. Despertar as palavras. Despertar as palavras. Mas cada palavra tem dentro de si uma centelha de fogo, de vida. Despertar a centelha para que venha. Despertar as palavras aqui é a primeira tarefa do comunicador. Em segundo lugar, a comunicação deve evitar de ser cheia e de ser fechada. Se enche quando se tende a saturar a nossa percepção com um excesso de slogans, que em vez de indicar o pensamento, faz vazio, anula, fecha, quando em vez de percorrer um longo caminho de compreensão, se prefere aquela breve, para apresentar aos indivíduos como se fossem capazes de resolver todos os problemas, ou ao contrário, ou como bodes expiatórios, de quem se cai toda a responsabilidade. Correndo imediatamente para a solução, sem se dar esforço de representar a complexidade da vida real, é um erro frequente na comunicação, cada vez mais rápida e pouco de reflexão. Abrir e não fechar. Esta é a segunda tarefa do comunicador, que será tanto mais proveitoso quanto você deixar conduzir pelo Espírito Santo, o único capaz de construir
a unidade e a harmonia. Em terceiro lugar, falar com a pessoa toda inteira. Aqui é a terceira tarefa do comunicador. Evitando, como já disse, são os pecados da comunicação, a desinformação, a calúnia e a difamação. Esses são os três pecados da comunicação. A desinformação, em particular, empurra para dizer a metade das coisas. Isso leva a não ser capaz de fazer o julgamento preciso sobre a realidade. Uma comunicação autêntica não está preocupada com golpear a alternância entre o alarmismo e a catastrófico reconfortante dos dois extremos que vemos continuamente proposto na comunicação de hoje. Não é um bom serviço que os meios de comunicação podem oferecer às pessoas. Se deve falar à pessoa inteira, suas mentes, seus corações, para que saibam ver além do imediato, mais do que é susceptível de ser esquecido e além. Desses três pecados, a desinformação, a calúnia e a difamação. Calúnia parece ser o mais grave, mas na comunicação o mais grave é a desinformação, porque te leva a errar, ao erro. Te leva a acreditar apenas numa parte da verdade. Despertar as palavras, abrir e não fechar, falar a todas as pessoas, torna concreta a cultura do encontro. Hoje é assim tão necessário, em um contexto sempre mais plural. Com confrontos não vamos a lugar nenhum. Devemos fazer uma cultura de encontro. Esse é um bom trabalho para vocês, mas requer disposição, não só para oferecer, mas também para receber dos outros. Eu sei que vocês estão em uma fase de repensar e reorganizar o seu trabalho profissional no serviço da igreja. Agradeço muito o trabalho de vocês. Obrigado por terem aceitado esse trabalho. Encorajo-vos para isto e desejo bons resultados. Também sei que vocês têm um relacionamento estável com o Centro Televisivo Vaticano. Para mim é muito importante isto, que ele permite dizer a toda a Itália, todo o trabalho e magistério da Igreja, o trabalho do Papa. Agradeço o trabalho que fazem com competência e amor ao Evangelho. E agradeço o esforço de honestidade, honestidade profissional, honestidade moral que vocês pretendem fazer em seu trabalho. É um caminho de honestidade aquilo que devem fazer. Os confio a proteção de Nossa Senhora e de São Gabriel Arcanjo, o grande comunicador. Ele era o comunicador mais importante. Comunicou a grande notícia. Enquanto eu vos peço que continue a rezar por mim, porque preciso. E desejo-lhes um santo e feliz Natal. Agora rezemos a Nossa Senhora para que nos abençoe. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Mi benedica Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo.